A cassação do Deltan Dallagnol fez o Sérgio Moro espernear, gemer de medo, porque ele está assustado em ser o próximo cassado. E ele corre um sério risco porque a candidatura dele tá cheia de irregularidades, como você vai ver nesse vídeo. Primeiro, o Sérgio Moro sai como candidato à presidência da República, usa recursos públicos para isso e depois se lança ao Senado. Isso é ilegal. E ele já começou com toda a blindagem do perseguido, saindo em defesa do Deltan Dallagnol. Deltan é um perseguido. Perseguido uma ova. Deltan burlou a lei e por isso foi cassado. Esses lavajatistas, pessoal, eles são os verdadeiros hipócritas. Eles não querem que a lei valha para eles. E também pro Deltan, vamos dar uma colher de chá. Quando ele não pode negociar com o juiz, aí ele é derrotado mesmo. E você vai colocar aqui nos comentários, você gostou da cassação do Deltan Dallagnol? Você acha que o Sérgio Moro vai ser cassado? Esses lavajatistas, eles são todos uns hipócritas. Deixa o seu like se você quer que o Moro seja cassado e curtiu a condenação do Deltan e se inscreva no canal. Eu quero começar esse vídeo já falando sobre essa perseguição ao Deltan Dallagnol. Balela! Porque o dia inteiro o que eu mais vi foi lava-jatista chorando as pitangas com lágrimas de hipocrisia para defender o Deltan Dallagnol. O Deltan burlou a lei. Essa é a verdade. Merval Pereira, o pessoal lá do antagonista, fazendo textos pífios e ridículos para tentar defender o indefensável. Ah não, foi injusta, foi uma perseguição. Perseguição nada. Merval Pereira começou a falar de Renan Calheiros e Eduardo Cunha. O que tem a ver? Tem nada a ver. A verdade é uma só, nenhum deles entraram no âmago da questão. O Deltan Dallagnol, ele burlou a lei. Ah, mas ele não foi condenado. Claro que ele não foi condenado. Ele tinha 15 processos administrativos contra ele. Ele pediu exoneração para não ser condenado, para não ser ficha suja. E aí, ele pode disputar 2022. Ah, mas ele não foi condenado, isso é um Minority Report. Não interessa, tá na lei. Ele não poderia ter feito esse movimento e ele fez. Aí o Deltan vem falar, calaram 340 mil vozes que votaram em mim? Calaram nada, Deltan. Você enganou essas pessoas. Você as enganou. O pior é ver Sérgio Moro defendendo o colega. Deltan Dallagnol é um corrupto, porque corrupção não é só desviar dinheiro público. Corrupção não é somente o desvio de dinheiro público, é você fazer mau uso da lei ou burlar a lei em benefício próprio, como que o Deltan fez. Então o Sérgio Moro, que era um bastião no combate à corrupção, se mostrou um verdadeiro hipócrita, defendendo o Deltan. Ou seja, a lei vale para os outros, para os meus comparsas não vale, para mim não vale, para o Deltan não vale. Vergonhoso o que o Sérgio Moro e esses lavajatistas fizeram, porque o Moro, ele tá morrendo de medo. Essa é a grande verdade, porque ele sabe que ele tende a ser o próximo, ele tá super preocupado e começou com uma blindagem para falar que, eu estou sendo perseguido. Essas são informações da Mônica Bergamo. São informações da Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo. Porque ele começou o seguinte, o Deltan foi perseguido, o Deltan tá agindo com vingança. Mas ele não tá falando do Deltan, ele tá falando dele próprio, porque o dele tá na reta. Essa condenação do Deltan Dallagnol tava preocupando o Sérgio Moro há dias. Ele foi até atrás dos filhos do Bolsonaro pra pedir que alguma coisa, alguma ajuda pra evitar a condenação do Dallagnol. Mas sabe o que os filhos do Bolsonaro fizeram? Fecharam a porta na cara do Sérgio Moro e falaram, olha, eu não vou me meter nessa história. E o Moro se considera o próximo a ser cassado. Ou seja, os filhos do Bolsonaro não foram complacentes com o Deltan, também não serão com o Moro. E o Moro sabe que a condenação dele é dada como certa nos tribunais superiores. E aí, mas tem o seguinte, o caso do Moro e o caso do Deltan são casos diferentes. Isso precisa ficar muito claro. A própria defesa do Sérgio Moro sabe disso. Eles não vão comentar mais o caso do Sérgio Moro, né? Porque houve uma ação movida pelo PL no Tribunal Regional no Paraná, por conta de Caixa 2 e uso indevido do dinheiro da campanha dele. Então são casos diferentes. O Sérgio Moro tem o caso do Caixa 2, o Deltan Dallagnol é o caso ali de ter burlado a legislação. Então assim, e a condenação do Deltan não significa que o Moro também será condenado. Existe uma situação de animosidade contra o Moro e o Deltan no judiciário? Sim. Tá? Mas a própria defesa do Moro já afirmou que não vai mudar a sua estratégia de defesa no caso do Sérgio Moro. Mas são casos diferentes, porque o Sérgio Moro ele tem um processo movido pelo PL, que é o partido do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro, contra ele lá no Tribunal Regional no Paraná. Esse processo foi movido em dezembro de 2022 e está bem longe do julgamento, mas existem irregularidades ali, ou pelo menos situações que podem ser consideradas irregulares do Sérgio Moro. Porque inicialmente o Moro ele saiu como pré-candidato à presidência da República.
E ele usou o dinheiro do Podemos para viajar pelo Brasil e para participar também de programas de entrevista. Ele foi até o Nando Moura, aqui, né, no YouTube. E ele sempre se colocou como um candidato à presidência da República. Só que depois ele retirou a candidatura dele como presidente da República e se lançou como candidato ao Senado. Então ele já começou uma candidatura antecipada e usou um recurso público do Podemos, antes de sair e mudar para a União Brasil, para ser candidato à presidência da República. A candidatura ao presidente da República, ela é muito mais cara e ela dá também uma visibilidade muito maior. E tem um orçamento permitido superior ao orçamento da candidatura no Senado. Então o que aconteceu? O Moro usou recursos fora do permitido, fora da candidatura para o Senado, para poder disputar o Senado. Então isso é ilegal, tá? Ele não vai falar mais nada sobre isso, usou essa verba, mas vamos ver o que vai acontecer. Existe a chance de condenação? Sim, ela existe. O PL, segundo a Thaís Oyama, está com uma motivação pessoal contra o Sérgio Moro, por dois motivos. O primeiro, o Valdemar Costa Neto, ele participou diretamente nessa ação contra o Moro. O primeiro é um motivo mais técnico, porque o suplente do Sérgio Moro, ele é do PL, então se o Moro for cassado, quem vai assumir é um candidato do PL. Mas tem uma outra questão. O Valdemar Costa Neto, o boy, ele tá louco pra se vingar do Moro. Mas o boy não foi condenado na Lava Jato, você tem razão, o boy foi condenado no Mensalão. Só que o Sérgio Moro, na época do Mensalão, ele era assistente da Rosa Weber. E o boy, pessoal, ele fala pra todo mundo que ele foi obrigado a lavar pratos por causa do Sérgio Moro. O boy, pessoal, ele é vaidoso. Muito, mas muito vaidoso. E para ele falar sobre isso, que ele foi obrigado a lavar pratos, isso feriu o ego dele. Então o que ele puder fazer para destruir o Sérgio Moro, ele vai destruir. E com requintes, e o boy é desses. Então o Sérgio Moro, ele precisa ficar muito esperto, porque o boy, ele tem muita influência em Brasília. A Mônica Bergamo, em um texto anterior, falou que o Sérgio Moro estava desesperado para quebrar o isolamento dele. Porque ele é um político isolado, ele tem uma dificuldade de fazer amizades. Claro, quem que vai querer fazer amizade com um cara que fala assim, não dá. E aí, isolado, sem prestígio no judiciário e sendo pressionado pelo Valdemar Costa Neto, a condenação do Moro, ela é muito, mas muito provável. Ele tem que se mexer o mais rápido possível, ele tem tempo para fazer isso, porque a cassação política dele, o processo vai demorar mais um tempinho, mas tudo indica que ele vai ser sim o próximo a ser cassado. Por questões políticas e também por questões técnicas e jurídicas. Vai ser muito divertido. E tem o caso do Tacla Duran ainda, hein? Nossa senhora! Aí que o Moro vai falar mais fino ainda.